Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar do assunto concessão do Maracanã, com as presenças do deputado Flávio Bolsonaro e também do jornalista Luiz Ribeiro. Segundo a concessionária, o parágrafo 11º de 8ª cláusula do contrato, o Comitê Rio 2016 deve continuar na posse do Complexo Maracanã até que tenha concluído todas as obras de adequação para que o estádio e o Maracanãzinho retornem ao estado original, mesmo depois do dia 30 de outubro, que foi a data estipulada para a devolução dos mesmos. Eu ouvi muito, deputado, que depois desta big reforma do Maracanã, que ficou um belo Antônio, conforme a gente diz, né? Maravilhoso, lindo, moderno, sensacional, que não teríamos mais obras no Maracanã. Aí o Comitê Olímpico Internacional, o COI, para realizar os Jogos Olímpicos, disse assim, tem que fazer tantas obras porque a Olimpíada vai ter uma abertura e não sei mais o que. Aí retiraram todo o gramado do Maracanã, fizeram um buraco, mas parecia que o metrô ia passar no centro do gramado, afundaram, depois recuperaram tudo, mas não entregaram conforme deveriam entregar. Por que no Brasil nada ou quase tudo não é respeitado daquilo que está escrito? Por causa de uma coisa que a gente já falou aqui no programa. O que é que leva à insegurança jurídica? É a certeza, por exemplo, de alguns empresários de que vão conseguir resolver de uma forma mais benéfica para ele na base da conversa, na base de uma propininha, que é como a Operação Lava Jato está mostrando que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, e a impunidade, como sempre. Uhum. Então a gente sempre espera que esses processos sejam dados com a maior transparência, com a maior publicidade, porque senão a nossa fama no cenário mundial é essa, Rui. É de que você consegue resolver as coisas com um jeitinho, não há punição para quem erra. A gente está olhando para o Congresso agora, no momento que a sociedade pede, por exemplo, que os crimes de colarinho branco tenham punições cada vez maiores e mais severas, a gente vê um presidente do Senado fazendo carga para criar um crime de abuso de autoridade contra juízes e procuradores, nesse momento, claramente, como uma espécie de retaliação. Quer dizer, então, não há parece que as pessoas que têm a tinta na caneta, como eu costumo dizer, que realmente tem a chave do cofre, que são os poderes executivos, ou as pessoas influentes, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, fazem questão de não ouvir o que a população está clamando há alguns anos nas ruas. E não é novidade para ninguém. Não precisava nem ter manifestação para saber que essa legislação tinha que mudar. E esse caso que a gente está discutindo no Maracanã é claramente isso. Então parece que as pessoas, pegam um ex-governador Sérgio Cabral, parece que já faz calculando quanto vai conseguir botar no bolso, quanto vai gastar com advogado, quanto tempo vai ficar preso, porque quando sair vai poder usufruir daquela grana que ele desviou. Não tem outra explicação, é impunidade. E é por isso que a gente cada vez mais vê nas ruas as coisas mais radicalizadas. Porque as pessoas não estão com a expectativa de que isso vá mudar num curto ou médio prazo, a depender de quem faz as leis, que são os parlamentares. E essa casa aqui, a Assembleia, também se inclui nisso. Buscar, a gente tem os instrumentos aqui, que nós chamamos de instrumentos das minorias, como CPIs, por exemplo, a gente não consegue botar para frente, porque obviamente vão atingir o governo do Estado, e aí há toda uma maioria aqui que protege o governo. Então, qual a consequência disso? Hoje a nossa lei está cercada de grades por todos os lados. Quer dizer, é comum isso? É normal isso? É assim que a gente quer? Óbvio que não. A gente tem que mudar os nossos hábitos, nossos costumes, a nossa forma de fazer política para que a população se sinta de fato representada. Luiz Ribeiro, o Maracanã é dos clubes, teoricamente. Já foi, teoricamente. Você vê capacidade dos clubes poderem administrar o Maracanã junto com uma nova concessão de uma empresa que venha a substituir a atual Odebrecht? Olha, os clubes, eu não vejo capacidade. Ainda mais você diz isso? Porque é só olhar o futebol do Rio de Janeiro. Os clubes, se fossem empresas, estariam fechados. Nós estamos agora com o Flamengo tentando usar práticas corporativas.
E já vê o resultado no Flamengo. Mas não é uma excelência, porque amanhã saiu Bandeira e pode entrar outro presidente com uma visão do aqui é sem previsão de lucro, sem fins lucrativos. Então, associado a uma empresa capacitada, gestora de estádios, sim. Porque você não pode fazer mais o Maracanã sem contar com a presença dos clubes. Esse comentário do deputado Flávio agora, em relação ao que aconteceu com o Maracanã, é a empreiteira que está sendo citada. Porque, eu pergunto, Rui, se não há uma contrapartida do governo do chamado jeitinho, você assumiria um negócio sem estacionamento e sem um shopping? Claro que não, porque se os estudos foram viáveis para que houvesse um shopping, um estacionamento, junto com o futebol ou junto com os entretenimentos, cultura, sei lá, qualquer tipo de situação que no novo conceito de estádio, que chama-se Arena, para ser realizado, eu, por exemplo, não aceitaria como empresário mudar a regra do jogo. E por que aceitou? Aí... Porque é um conluio. Essa é a questão. Os clubes aqui também, no Rio de Janeiro, demonstraram ao longo do tempo, com exceção do Vasco da Gama, que tem o seu estádio privado desde 1927, esse modelo do Vasco deveria ser seguido. Se todos os clubes tivessem os seus estádios, não estaríamos com esse debate hoje aqui. Mas já que o Maracanã tornou-se um imbróglio, esse símbolo internacional tornou-se um imbróglio, tem que resolver. E com a participação dos clubes. Mas não os clubes gerindo diretamente, porque não tem competência para isso, está provado. Eles estão quebrados, essa que é a verdade. Toda hora o poder público tem que estar fazendo uma espécie de renegociação para salvar os clubes. Verdade. Mas com uma empresa que realmente tem expertise de gerenciar um projeto como o Maracanã, sim, eu sou favorável que se tenha pelo menos 2 clubes. É na Itália que você tem um estádio onde ele muda de cor de acordo com o clube que joga. São Paulo, né, que é o estádio Napoli, da Fiorentina, né, e do Milan. Da Inter e do Milan. Miazza, né? Ele troca de acordo com as cores. Você poderia adotar isso aqui. Modelo, Joga o Fluminense aqui, o estádio está com as cores do Fluminense. Joga o Flamengo, ele está... Claro que o Vasco não vai entrar nessa matéria, essa demanda, o Vasco não tem interesse. O Vasco quer aumentar, o Botafogo tem o estádio dele. Exatamente, Flamengo e Fluminense, com uma empresa dando suporte, poderiam perfeitamente. E essa empresa, né, que se não me engano é a AEG, né, que é também a que está interessada em administrar, é holandesa. Você pega a Amsterdã Arena, que lá é o clube do Ajax, né, que usa aquele estádio, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Realmente é uma arena multiuso. Exatamente. Você tem desde grandes shows a concertos, a casamentos, são restaurantes, né, com vista para o campo. É um complexo realmente pensado para o negócio dar certo. Aí você vai num jogo de basquete nos Estados Unidos. Eu fui lá na Amway Arena. Eu não sei se mudou o nome, que faz tempo que eu fui, que é onde o Orlando Magic joga. É um negócio fantástico. É realmente um entretenimento. Business. Você chega 3, 4 horas antes. Porque Exatamente. Tem tudo, tem restaurante. Não tem esse negócio de, pode bebida, não pode bebida, que é um outro ponto que eu acho que tinha que ser retirado dessa discussão, né? Porque para um negócio ser viável, bebe quem quer, né? Vai pagar o preço dos atos que cometer por estar bêbado, quem fizer a besteira. Claro. Falta isso, essa visão de que o Estado não tem que ser, né, o pai, né, a mãe do cidadão. Cada pessoa tem que responder pelo que ela fizer, né, para o bem ou para o mal. Né? Então, mas a dificuldade de se mudar para essa responsabilização do indivíduo é exatamente essa, porque as pessoas acham sempre que haverá um jeitinho. Né? Então, se o indivíduo que cometeu um erro for um indivíduo influente, ele não vai pagar como aquele outro indivíduo que cometeu o mesmo erro, mas não tem um padrinho, né? Não tem as costas quentes. E isso não é só no esporte, né, deputado? Isso é na vida no Brasil, lamentavelmente. Então, esse tipo de cultura que a gente tem que ir mudando. E como é que muda? Realmente com punições, né, como a gente está vendo. Será que espero que vejamos concluídas da forma como estão sendo encaminhadas aí pela Lava Jato, por exemplo, com punições severas para quem errar. Quando o cidadão começar a ver que quem está em cima, né, olhar para cima, o presidente do Brasil atualmente está sendo investigado, citado não sei quantas dezenas de vezes na Operação Lava Jato. Se ele pagar pelos atos dele, é sinal de que, se o cara lá em cima está respondendo, eu aqui embaixo também vou. O que não acontece no Brasil ao longo dos últimos séculos. É verdade. Então, essa mudança de sentimento, inclusive, de cultura, que a gente tem que cobrar que aconteça com mais velocidade e que, ao longo do tempo, eu não tenho dúvida que vai resultar, né, em uma sociedade, né, que funcione melhor. Em cima do assunto Maracanã, deputado Bolsonaro e Luiz Ribeiro, nós temos o outro problema, que faz parte do complexo Maracanã, que é o Maracanãzinho, né,
que é o Célio de Barros, o estádio de atletismo, que acabou, virou estacionamento e ponto de cracudos também. Conversei, inclusive, com o ex-presidente da Federação de Atletismo, que já veio aqui na Arena algumas vezes, o Lanceta, e o próprio deputado Chiquinho, que foi secretário estadual de esporte, e o complexo da natação, o Júlio Delamare, em que, na época dos Jogos Pan-Americanos, ali foram investidos cerca de 6 milhões de dólares. E ambos estão parados. O Célio de Barros, só temos a estrutura da arquibancada, a pista de atletismo não existe mais, virou estacionamento, e o Júlio Delamare, onde temos piscina aquecida, que atendia a uma comunidade ali da Mangueira, da Tijuca, do Meier, de pessoas que estavam ali também aprendendo natação, né? Além de atletas treinando, hoje também não temos, Luiz Ribeiro. E aí? E aí é que você tem que definir qual é a função. Se a função social, deixa com o Estado. Se você quer iniciativa privada, é algo que dê lucro e que não fique sugando o dinheiro do contribuinte, do cidadão, você tem que enfrentar e acabar com aquilo e dar uma alternativa à comunidade de uso de outros espaços. O problema é que você faz um mega projeto na Barra da Tijuca e quer preservar o do Maracanã. Uma conta não fecha com outra. Se joga basquete onde? Na Barra ou no Maracanãzinho? Ninguém tem a resposta, ninguém sabe. Esse é o problema. E acaba se jogando, por exemplo, na quadra do Tijuca, que é um clube de respeito, um clube social Mas ali da acanhada. Tijuca, mas é pequeno. Não comporta. Não comporta. Né? Como na arena lá na Barra, como no próprio Maracanãzinho para 15 mil pessoas. Falta coragem de enfrentar a questão. Esse que é o problema. O Maracanã tem que ser enfrentado, mesmo que você tenha Grupos de resistência, né? de resistência, você tem que ter transparência e dizer, olha, nós vamos fazer dessa maneira, e a alternativa é essa. O problema é que você vai jogando politicamente e só vai crescendo. Porque aquilo tem conta para pagar, Rui. Aquilo está parado, está quebrado, mas tem luz que chega, tem todo o pagamento das contas. A conta de luz, inclusive, está atrasada. Claro. Do Maracanã. Eles, inclusive, colocam aí na conta de que até agora o Estado é que está se beneficiando porque ele está cobrando a conta de água, de luz lá do Maracanã. Está recebendo alguma coisa em forma de imposto, por exemplo. Mas tem uma outra questão que eu acho que é importante e que desde o começo do governo Cabral é algo sintomático, que é o problema na comunicação. Se você comunica, né, para a população que vai, né, passar para iniciativa privada aquele complexo, que vai ser o Flamengo e o Fluminense que vão administrar, enfim, que isso vai resultar numa economia de X milhões de reais ao longo do ano, que as empresas que vão assumir têm o interesse de fazer ali sim um trabalho social, porque aquilo agrega valor àquela marca. Se isso for bem explicado, bem comunicado, essa resistência que a gente está falando, que fez o governo Cabral lá em 2013 desistir e publicar um decreto tombando o Júlio Delamare e a pista de atletismo e o Museu do Índio, eu acho que essa resistência diminui e você, com transparência, dá um bom encaminhamento. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Contamos com as presenças do deputado Flávio Bolsonaro e também do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.